Olá a todos! Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Antes de começarmos o relato de hoje, peço a você que ainda não é inscrito que se inscreva no canal, para não perder nenhum vídeo. Isso ajuda muito o canal a crescer e alcançar mais pessoas. E você que já é inscrito, deixe seu like, compartilhe este vídeo e mande para aquele amigo que também gosta de relatos sobrenaturais e acontecimentos inexplicáveis. E aproveite para deixar nos comentários de qual cidade e estado você está assistindo. Eu gosto muito de ver até onde os relatos do canal estão chegando. Agora, sem mais delongas, vamos ao relato de hoje. O pacto que fiz para sair da pobreza. Meu nome é Jussara. Tenho 27 anos e moro no interior de São Paulo. Durante muito tempo, acreditei que trabalhar duro era suficiente para construir uma vida melhor. Minha mãe sempre dizia que quem acordava cedo corria atrás dos próprios sonhos e mantinha a cabeça erguida acabava vencendo na vida. Eu queria acreditar nisso, de verdade. Mas houve um período em que tudo parecia dar errado ao mesmo tempo. Eu era mãe solteira de um menino de 5 anos chamado Gabriel. Trabalhava durante o dia em uma loja de roupas da cidade. Quando apareciam oportunidades, fazia faxinas nos finais de semana para complementar a renda, mesmo trabalhando praticamente todos os dias. O dinheiro nunca era suficiente. O aluguel atrasava, as contas acumulavam. E a comida precisava ser calculada para durar até o final do mês. O pior era ver meu filho pedir coisas simples e eu não conseguir dar. Não estou falando de videogames ou brinquedos caros. Estou falando de um tênis novo, uma mochila, um passeio na praça com direito a sorvete. Coisas normais para muitas pessoas, mas que para mim pareciam luxos impossíveis. Naquela época eu também cursava administração em uma faculdade da região. Ou pelo menos tentava. Porque chegou um momento em que precisei escolher entre pagar a mensalidade ou manter comida dentro de casa. E a escolha foi óbvia. Tranquei o curso. Lembro exatamente do dia em que assinei os papéis. Foi como enterrar um sonho. Saí da faculdade tentando segurar o choro. Enquanto caminhava para o ponto de ônibus, observava outros alunos conversando sobre provas, estágios e planos para o futuro. Eu tinha apenas uma preocupação: descobrir como pagaria o aluguel daquele mês. Mas nada me machucava mais do que a humilhação, porque a pobreza dói. Mas o julgamento das pessoas dói ainda mais. Algumas colegas que antes conversavam comigo começaram a se afastar. Outras faziam comentários disfarçados. Comentários que pareciam inofensivos, mas que ficavam ecoando na minha cabeça durante dias. Você é inteligente. Uma pena ter complicado sua vida tão cedo. Filho muda tudo, né? Ainda dá tempo de recomeçar. Eu sabia exatamente o que queriam dizer. Não estavam tentando ajudar. Estavam me lembrando que eu tinha fracassado. Pelo menos era assim que eu me sentia. Como se todos estivessem avançando enquanto eu permanecia presa no mesmo lugar. A situação piorou quando a dona da casa onde eu morava começou a perder a paciência. Durante meses ela havia sido compreensiva, mas também tinha contas para pagar. Numa tarde de sexta-feira, ela apareceu quando eu estava chegando do trabalho. E não veio sozinha. 2 vizinhos estavam conversando na calçada. Ela sabia disso. Mesmo assim, resolveu cobrar o aluguel ali mesmo, na frente de todo mundo. Nunca vou esquecer a vergonha que senti. Meu rosto queimava. Meu coração disparou. Eu só queria desaparecer. Quando entrei em casa, Gabriel percebeu que eu estava chorando. Ele me abraçou e perguntou: "Mamãe, a gente vai embora daqui?" Aquela pergunta me destruiu.
porque eu não sabia a resposta. Naquela noite, quase não dormi. Fiquei olhando para o teto enquanto fazia contas na cabeça. Nenhuma fechava. Nenhuma solução aparecia. Era como estar presa dentro de um buraco cada vez mais fundo. Na semana seguinte, recebi outra notícia ruim. As horas extras que eu costumava fazer seriam cortadas. Aquilo significava menos dinheiro. Menos renda. Menos esperança. Naquela tarde saí do trabalho sem rumo. Andei pelas ruas da cidade por quase 1 hora. Até chegar à praça central. Sentei em um banco afastado. E pela primeira vez em muito tempo chorei sem tentar esconder. Ali não havia ninguém me julgando. Ninguém me cobrando. Ninguém me lembrando dos meus fracassos. Ou pelo menos era o que eu pensava. Porque alguns minutos depois percebi que não estava mais sozinha. Uma mulher havia se sentado ao meu lado. Não ouvi seus passos. Não a vi se aproximar. Quando percebi sua presença, ela já estava ali, observando o movimento da praça. Emsil. Durante alguns segundos nenhuma de nós falou nada. Até que ela virou o rosto na minha direção. E disse uma frase que fez meu sangue gelar. Você faria qualquer coisa para nunca mais passar necessidade? Naquele momento eu ainda não sabia quem ela era. Nem imaginava que aquela simples pergunta daria início ao pior período da minha vida. Fiquei alguns segundos sem responder. A pergunta daquela mulher parecia estranha. Mas, ao mesmo tempo, era exatamente o tipo de coisa que passava pela minha cabeça todos os dias. Quando você está desesperada, certas frases encontram espaço onde normalmente não encontrariam. Olhei para ela pela primeira vez. Devia ter pouco mais de 50 anos. Usava um vestido escuro, mesmo naquele calor absurdo. Os cabelos estavam presos num coque simples. Nada nela chamava atenção. Se eu a encontrasse em qualquer outro lugar, provavelmente não me lembraria de seu rosto. Mas havia algo em seu olhar. Algo difícil de explicar. Era como se ela já soubesse tudo sobre mim. Como se estivesse apenas esperando eu admitir. Não entendi, respondi. Ela continuou olhando para a praça. Você está cansada de sofrer. Meu coração acelerou. Como sabe disso? Pela primeira vez ela sorriu. Porque sofrimento deixa marcas. E você está cheia delas. Não gostei da resposta. Levantei para ir embora. Mas ela falou algo que me fez parar. Faculdade trancada. Congelé. Aluguel atrasada. Meu estômago embrulhou. Filho pequeno. Nessa hora me virei. Quem é você? Ela apenas deu de ombros. Alguém que já passou pelo mesmo que você. Aquilo não fazia sentido. Eu nunca tinha visto aquela mulher antes. Nunca. Mesmo assim, ela sabia coisas que praticamente ninguém conhecia. Sentei novamente. Talvez pela curiosidade. Talvez pelo desespero. Talvez porque, no fundo, eu precisava acreditar que alguém tinha uma solução. Conversamos por quase meia hora. Ela nunca perguntou meu nome. Mas parecia saber exatamente quais perguntas fazer. Perguntas que me obrigavam a falar sobre coisas que eu evitava até pensar. Contei sobre a faculdade, sobre as contas, sobre as cobranças, sobre o medo constante de perder a casa e sobre a vergonha que sentia quando meu filho percebia que eu estava chorando. Quando terminei, ela permaneceu em silêncio. Depois falou calmamente. Existem pessoas que passam a vida inteira lutando e nunca conseguem sair do lugar. Eu sei. Mas existem outras que recebem uma oportunidade. Oportunidade de quê? Ela me encarou. De mudar tudo.
A resposta me incomodou. Parecia vaga demais. Mas também parecia exatamente aquilo que eu queria ouvir. Antes de ir embora, ela pegou um pedaço de papel da bolsa. Escreveu um endereço. Debru. E colocou em minha mão. Vá até lá amanhã à noite. O que tem nesse lugar? A resposta que você procura. Olhei para o papel. Era um endereço de uma chácara afastada da cidade. Nunca tinha ouvido falar daquele lugar. Quando levantei os olhos novamente para fazer outra pergunta, ela já estava caminhando em direção à rua. Não olhou para trás. Não se despediu. Simplesmente foi embora. Naquela noite, quase não dormi. Passei horas olhando para aquele papel. Parte de mim queria jogá-lo fora. Outra parte não conseguia parar de pensar nele. No dia seguinte, tentei ignorar tudo aquilo. Fui trabalhar normalmente. Atendi cliente. Organizei mercadorias. Sorri quando precisava sorrir. Mas minha cabeça estava longe dali. O endereço permanecia dentro da minha bolsa. Como se me chamasse. Quando saí do trabalho, recebi uma mensagem da dona da casa. Ela queria o aluguel até o fim da semana. Caso contrário, tomaria providências. Foi a gota d'água. Cheguei em casa exausta. Gabriel estava assistindo desenho na televisão. Abri a geladeira. Havia tão pouca comida que senti vontade de chorar. Meimave. Meu filho percebeu. Ele sempre percebia. Vai ficar tudo bem, mamãe. Ouvir aquilo de uma criança de 5 anos partiu meu coração. Naquela noite tomei uma decisão. Peguei o endereço. Coloquei na bolsa. E só. Minha mãe ficou com Gabriel. Inventei uma desculpa qualquer. Não queria preocupá-la. A viagem levou quase 40 minutos. Quanto mais eu me afastava da cidade, mais arrependida ficava. A estrada era escura. Quase não havia casas. Apenas mato dos dois lados. Quando finalmente encontrei o local, tive vontade de voltar. Era uma chácara antiga. Isolada. Sem placar. Sem identificação. Sem nada. Apenas uma casa grande cercada por árvores. As luzes estavam acesas. Mas não havia carros estacionados. Nem sinal de movimento. Fiquei alguns minutos parada diante do portão, pensando se aquilo era uma loucura. Talvez fosse. Talvez eu devesse ir embora imediatamente. Mas então lembrei das contas. Do aluguel. Da faculdade. Da humilhação. Do medo constante. Respirei fundo. Empurrei o portão. Entrei. Naquele momento eu ainda acreditava que estava procurando ajuda. O que eu não sabia era que, ao atravessar aquele portão, estava entrando em algo do qual jamais conseguiria sair completamente. Empurrei o portão devagar. O metal enferrujado produziu um rangido, tão alto que me arrependi imediatamente de estar ali. Por alguns segundos fiquei parada, esperando ouvir alguém, esperando ver algum movimento. Mas nada aconteceu. A única coisa que escutava era o som dos insetos vindo da mata e o vento, balançando as folhas das árvores. Segui pelo caminho de terra que levava até a casa. Quanto mais me aproximava, mais estranha aquela propriedade parecia. As luzes estavam acesas. Mas não havia música. Não havia televisão. Não havia vozes. Era como se a casa estivesse esperando por alguém. Esperando por mim. Quando cheguei à varanda, percebi que a porta já estava aberta. Meu coração disparou. Pensei em voltar. Mas antes que pudesse tomar qualquer decisão, ouvi uma voz. Entre, Juissara. Congelé. A mulher da praça estava parada no corredor.
Não demonstrava surpresa por me ver. Parecia saber exatamente que eu apareceria. Entrée de vague. O interior da casa era diferente do que imaginei. Não havia símbolos estranhos. Não havia velas espalhadas. Nem nada parecido com o que costumamos ver em filmes. Era uma casa simples. Antiga, mas extremamente organizada. A mulher me conduziu até uma sala. Havia apenas uma mesa de madeira e 2 cadeiras. Ela apontou para uma delas. Sente-se. Obedeci. Não porque confiava nela, mas porque minha curiosidade já era maior que meu medo. Ela se sentou à minha frente. Durante alguns segundos ficou me observando. Aquilo me deixou desconfortável. Parecia que estava tentando enxergar alguma coisa dentro de mim. Finalmente quebrou o silêncio. Você quer mudar de vida? Quero. E está disposta a fazer qualquer coisa? A pergunta me incomodou. Depende do que seja. Ela sorriu. Todos respondem isso. Depois abriu uma gaveta da mesa. Retirou uma pequena caixa de madeira escura. A colocou entre nós. Não era grande. Cabia facilmente nas 2 mãos. Mas, por algum motivo, senti um arrepio ao vê-la. O que tem aí dentro? Uma oportunidade. A resposta me irritou. Você fala como se tudo fosse um enigma. Porque algumas coisas precisam ser descobertas no momento certo. Ela empurrou a caixa em minha direção. Abra. Olhei para ela. Depois para a caixa. Minhas mãos tremiam. Quando levantei a tampa, encontrei apenas um pequeno medalhão antigo preso a uma corrente. Nadame. Parecia um objeto comum. Mas assim que meus dedos tocaram o metal, senti uma sensação estranha. Uma espécie de choque. Rápido. Como uma descarga elétrica. Retirei a mão imediatamente. O que foi isso? A mulher não respondeu. Apenas continuou me observando. O que é esse medalhão? Algo que pertenceu a uma pessoa que também estava desesperada. E o que aconteceu com ela? Pela primeira vez seu sorriso desapareceu. Ela conseguiu tudo o que queria. A resposta deveria ter me deixado feliz. Mas causou exatamente o contrário. Porque havia algo na forma como ela falou aquilo. Algo errado. Algo vazio. Como se a frase escondesse uma parte importante da história. Et depois? Ela ignorou a pergunta. Levantou-se. Foi até uma janela. Olhou para a escuridão lá fora. Você acredita em coincidências, Jussara? Acho que sim. Não. Voltou a me encarar. Existem momentos em que a vida coloca uma porta diante de nós. A maioria das pessoas tem medo de atravessá-la. Outras atravessam sem pensar. E algumas passam o resto da vida se perguntando o que teria acontecido se tivessem aceitado. Eu já estava ficando cansada daquela conversa. Queria respostas. Queria saber por que estava ali. Mas antes que pudesse insistir, ela falou algo que fez meu sangue gelar. Seu aluguel está atrasado há 3 meses. Sim. Você deve dinheiro para 2 financeiras. Meu coração acelerou. Como sabe disso? Sua faculdade será cancelada definitivamente no próximo semestre. Senti um nó na garganta. Quer me vó? Ela ignorou novamente minha pergunta. Então disse algo que me fez esquecer todas as outras. E seu filho ficará doente antes do fim do ano. Na mesma hora me levantei. Não fale do meu filho. Estou apenas dizendo o que vejo. Se achegar. Peguei minha bolsa. Meu instinto dizia para sair dali. Imediatamente. Mas quando me virei para ir embora,
ela falou a última frase daquela noite. Uma frase que continuaria ecoando na minha cabeça durante semanas. Se sair agora, sua vida continuará exatamente como está. Olhei para ela. E se eu ficar? A mulher abriu um sorriso lento. Um sorriso que não parecia humano. Então tudo vai mudar. Naquele momento eu não sabia qual decisão tomar. Mas, olhando para trás hoje, percebo que aquela foi a última oportunidade que tive de voltar para casa e esquecer tudo aquilo para sempre. Fiquei parada no meio da sala, a bolsa em uma mão, a maçaneta da porta a poucos passos de distância, e aquela mulher me observando como se já soubesse qual seria a minha escolha. Hoje, olhando para trás, gostaria de dizer que fui embora. Gostaria de dizer que ouvi meu instinto. Mas estaria mentindo. O desespero tem uma forma estranha de silenciar a razão. Principalmente quando você já tentou de tudo e nada funcionou. Voltei a me sentar. A mulher sorriu. Não um sorriso de satisfação. Era algo diferente. Como se ela já esperasse aquilo desde o momento em que me viu na praça. O que você quer de mim? Perguntei. Nada. Ninguém ajuda sem querer algo em troca. Você está certa. Pela primeira vez ela foi direta. Aquilo me deixou ainda mais nervosa. Ela abriu novamente a caixa de madeira e colocou o medalhão sobre a mesa. A corrente brilhou sob a luz amarelada da sala. Quanto mais eu olhava para aquele objeto, mais desconfortável me sentia. Era como se algo dentro de mim gritasse para me afastar. Mas, ao mesmo tempo, não conseguia desviar os olhos. O que preciso fazer? A mulher apoiou os braços sobre a mesa. Nada agora. Então, por que estou aqui? Porque algumas decisões precisam ser tomadas conscientemente. Ela empurrou o medalhão para mais perto. Leve. Balancei a cabeça. É isso? É isso. E minha vida vai mudar? Sim. A resposta veio rápida demais. Sem hesitação. Sem dúvida. Aquilo deveria ter me deixado feliz. Mas me assustou. Como pode ter tanta certeza? Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois respondeu. Porque todas as outras pessoas que aceitaram também tiveram suas vidas transformadas. A palavra outras ficou presa na minha cabeça. Outras pessoas. Conta. Cameram. O que aconteceu com elas? Mas eu não perguntei. Talvez porque já soubesse que não gostaria da resposta. Acabei pegando o medalhão. O metal estava gelado. Gelado de como se tivesse acabado de sair de um freezer. A mulher fechou a caixa. E então disse algo que eu jamais esquecerei. A partir desta noite, não tire isso do pescoço. Por quanto tempo? Até que ele escolha você. Meu coração disparou. Elle que aime? Mas ela já estava se levantando. Está tarde, Jussara. Você precisa voltar para casa. Não obtive mais nenhuma resposta. A conversa simplesmente terminou. Poucos minutos depois eu estava dirigindo pela estrada escura de volta para a cidade. Com o medalhão dentro da bolsa. Durante todo o caminho tentei me convencer de que aquilo era apenas superstição. Talvez a mulher fosse uma espécie de vidente. Talvez uma golpista. Talvez alguém que soubesse manipular pessoas desesperadas. Mas, por mais que tentasse encontrar uma explicação lógica, havia uma sensação estranha dentro de mim. Uma sensação de que algo havia mudado. Quando cheguei em casa, Gabriel já estava dormindo. Minha mãe assistia à televisão. Onde você estava? Resolvendo umas coisas. Ela me olhou desconfiada. Mas não insistiu.
Depois que ela foi embora, tomei banho e me preparei para dormir. Foi quando me lembrei do medalhão. Sem pensar muito, coloquei a corrente no pescoço. O metal continuava absurdamente frio. Mas depois de alguns minutos a sensação desapareceu. Ou pelo menos foi o que pensei. Porque naquela madrugada tive um sonho. O pior sonho da minha vida. Eu estava parada no meio de uma estrada cercada por mata. Era noite. Não havia lua. Não havia estrelas. Nada. Apenas escuridão. Então ouvi passos. Lento. Pesados. Vindo atrás de mim. Tentei me virar. Não consegui. Meu corpo não obedecia. Os passos continuavam se aproximando. Cada vez mais perto. Cada vez mais perto. Até que senti uma presença atrás de mim. Tão próxima que conseguia ouvir sua respiração. Foi então que uma voz falou ao meu ouvido. Uma voz grave. Profunda. Antiga. Finalmente. Acordei gritando. Coberta de suor. Com o coração quase saindo pela boca. Demorei alguns segundos para perceber que estava no meu quarto. Que tudo tinha sido apenas um sonho. Ou pelo menos era o que eu queria acreditar. Porque quando acendi a luz e levei a mão ao pescoço, percebi que o medalhão estava muito mais quente do que deveria estar. Como se tivesse passado horas exposto ao fogo. E aquela foi apenas a primeira noite. Nos primeiros dias, tentei convencer a mim mesma de que tudo aquilo era coincidência. O sono. A voz. O medalhão quente. Tudo? Eu precisava acreditar nisso. Porque a outra possibilidade era assustadora demais. Continuei usando a corrente no pescoço. Mais por curiosidade do que por qualquer outra coisa. E, para minha surpresa, as coisas começaram a melhorar. Erpido de Aimé. Na semana seguinte, uma cliente antiga da loja onde eu trabalhava entrou procurando alguém para ajudá-la na administração de uma pequena empresa da família. Durante a conversa, comentou que precisava de alguém responsável, organizado e que tivesse alguma experiência com estudos na área. Minha gerente mencionou meu nome. 2 dias depois fui chamada para uma entrevista. Uma semana depois e estava contratada. O salário era quase o dobro do que eu ganhava. Pela primeira vez em anos consegui respirar. Consegui pagar parte do aluguel atrasado. Quitei algumas contas menores. Comprei roupas novas para Gabriel. Nada extravagante, mas suficiente para me fazer sentir que minha vida finalmente estava mudando. E aquilo era só o começo. Nos meses seguintes tudo parecia dar certo. Uma promoção inesperada. Um aumento salarial. Uma oportunidade de voltar para a faculdade. As portas que antes permaneciam fechadas começaram a se abrir uma após a outra. Minha mãe dizia que Deus finalmente estava olhando por nós. Meus vizinhos comentavam que eu estava em uma fase de sorte. Até eu comecei a acreditar nisso. Ou pelo menos tentei. Porque, enquanto minha vida melhorava durante o dia, as noites estavam se tornando um pesadelo. A voz continuava aparecendo nos sonhos. Sempre a mesma. Sempre próxima. Sempre observando. E cada vez que eu acordava, o medalhão estava mais quente. Chegou um ponto em que comecei a dormir mal. Muito mal. Acordava cansada. Irritada. Nervosa. Mas escondia isso de todos. Principalmente de Gabriel. Foi então que ele começou a mudar. Primeiro vieram pequenas coisas. Conversas estranhas. Perguntas sem sentido. Uma tarde, enquanto eu preparava o jantar, ele apareceu na cozinha e perguntou: Mamãe, por que aquele homem fica olhando pela minha janela?
Senti um frio percorrer minhas costas. Que homem! O homem alto. A faca quase caiu da minha mão. Corri até a janela. Não havia ninguém. Absolutamente ninguém. Gabriel, não tem homem nenhum lá fora. Ele pareceu confuso. Mas ele estava lá agora mesmo. Tentei não demonstrar preocupação. Disse que devia ter sido imaginação. Uma sombra. Alguma coisa parecida. Mas aquilo me deixou inquieta. Muito inquieta. Principalmente porque naquela mesma noite, tive outro sonho. Dessa vez consegui ver parte da figura. Era extremamente alta. Mais alta que qualquer pessoa normal. Vestia algo escuro que parecia se misturar com a própria escuridão. Mas seu rosto permanecia escondido. Como se minha mente fosse incapaz de enxergá-lo. Quando acordei, percebi algo estranho. A porta do quarto de Gabriel estava aberta. Eu tinha certeza de que a havia fechado antes de dormir. Levantei imediatamente. Meu filho dormia normalmente. Mas havia marcas de barro no chão do corredor. Pequenas. Como pegada. Fiquei paralisada. Olhando para aquilo. Tentando encontrar uma explicação. Talvez tivesse sido Gabriel. Talvez eu mesma. Talvez. Mas as pegadas começavam na porta da cozinha. E terminavam exatamente ao lado da cama dele. Na manhã seguinte, elas haviam desaparecido. Complete. Nem sinal delas. Como se nunca tivessem existido. Foi nesse momento que comecei a pensar novamente na mulher da chácara. Durante semanas tentei ignorar sua existência. Mas agora sentia a necessidade de encontrá-la. Precisava de respostas. Precisava entender o que estava acontecendo. Só que havia um problema. Eu não sabia seu nome. Não tinha telefone. E nunca mais a tinha visto desde aquela noite. Mesmo assim, decidi voltar àquela propriedade. Precisava descobrir a verdade. Precisava saber o que era aquele medalhão. E, acima de tudo, precisava entender por que a figura dos meus sonhos parecia estar cada vez mais próxima do meu filho. Naquele momento eu ainda acreditava que encontraria respostas. O que eu não sabia era que a mulher da chácara havia desaparecido. E que as pessoas da região evitavam até mesmo pronunciar seu nome. Voltei à chácara numa tarde de sábado. Dessa vez fui durante o dia. Queria afastar a sensação de medo que aquela estrada me causava durante a noite. Mas, conforme me aproximava do local, percebi que alguma coisa estava errada. Muito errada. O portão continuava lá. A estrada também. As revoir. Tudo? Menos a casa. Parei o carro. Desci. E fiquei olhando sem acreditar. A construção simplesmente não existia. No lugar onde eu lembrava ter visto a casa havia apenas mato alto. E um terreno abandonado. Nenhum sinal de que alguém tivesse morado ali recentemente. Nenhuma marca. Nenhuma parede. Nada. Meu coração começou a acelerar. Talvez eu estivesse no lugar errado. Talvez existisse outra entrada. Passei quase uma hora procurando. Mas quanto mais procurava, mais percebia que estava exatamente onde deveria estar. Aquela casa nunca deveria ter desaparecido daquela forma. Confusa, resolvi parar em um pequeno comércio na estrada. Um daqueles lugares simples onde todo mundo conhece todo mundo. Perguntei ao dono se havia alguma propriedade naquela região. Ele respondeu normalmente. Até eu mencionar a mulher. Não disse seu nome. Apenas descrevi sua aparência. O homem ficou em silêncio. Um silêncio desconfortável. Depois olhou para os lados antes de responder. Faz muito tempo que ninguém fala dela. Aquilo me deu um arrepio.
O senhor conhece? Conhecia. Onde ela mora? Ele balançou a cabeça. Não mora mais em lugar nenhum. Como assim? O homem demorou alguns segundos para responder. Elle a mouru. Senti o chão desaparecer sob meus pés. Isso não é possível. Morreu faz muitos anos. O senhor está enganado. Ossisiam. Conversei com ela. Ele apenas me encarou. Não foi a primeira pessoa a dizer isso. Meu sangue gelou. Antes que eu pudesse perguntar mais alguma coisa, ele mudou completamente de assunto. Ficou claro que não queria continuar aquela conversa. Voltei para casa mais assustada do que quando saí. Passei o resto do dia tentando encontrar uma explicação lógica. Talvez existissem duas mulheres parecidas. Talvez o comerciante tivesse confundido alguém. Talvez. Mas nem eu acreditava mais nessas desculpas. Naquela noite tudo piorou. Gabriel acordou chorando por volta das 2 da manhã. Corri para o quarto dele. Meu filho estava sentado na cama, tremendo, com os olhos fixos em um canto escuro do quarto. O que aconteceu? Ela apontou. Ele estava ali. Meu coração quase parou. Kem. O homem alto. Aproximei-me imediatamente. Não havia ninguém. Mas o quarto estava absurdamente frio. Muito mais frio que o resto da casa. Um frio anormal. Como se alguém tivesse aberto uma porta para o inverno dentro daquele cômodo. Abraçando Gabriel, tentei acalmá-lo. Foi então que ele disse algo que jamais esquecerei. Ele falou comigo. Senti um nó se formar na garganta. O que ele disse? Meu filho começou a chorar. Que logo vai ser minha vez. Naquele momento senti um pavor que nunca havia experimentado. Não era medo por mim. Era medo pelo meu filho. E isso era muito pior. Na manhã seguinte, tomei uma decisão. Arranquei o medalhão do pescoço. Não me importava mais com dinheiro. Não me importava mais com emprego. Não me importava mais com faculdade. Queria apenas proteger Gabriel. Mas quando tentei retirar a corrente, uma dor absurda atravessou meu pescoço. Como se algo estivesse queimando minha pele. Gritei. Caí de joelhos no chão. Mesmo assim, continuei puxando. Até que a corrente finalmente se rompeu. O medalhão caiu no piso da cozinha. No mesmo instante ouvi um estrondo vindo do quarto. Corri desesperada. Gabriel estava de pé ao lado da cama. Assustado, apontando para a janela. Quando olhei para fora, vi algo que até hoje me dá arrepios. Uma figura extremamente alta parada no quintal. Imvel, observando a casa. Não consegui ver seu rosto. Não consegui distinguir seus traços. Mas tive certeza de uma coisa. Era a mesma presença dos meus sonhos. A mesma presença que aparecia para meu filho. E naquele instante percebi algo terrível. Aquilo não tinha vindo por causa do dinheiro. Aquilo tinha vindo por causa de mim. E agora parecia furioso porque eu havia tentado quebrar o acordo. Naquele instante percebi algo terrível. Aquilo não tinha vindo por causa do dinheiro. Aquilo tinha vindo por minha causa. E agora parecia furioso porque eu havia tentado quebrar o acordo. Fiquei paralisada diante da janela. A figura permaneceu imóvel. Alta. Escura. Anormalmente alta. Era impossível distinguir seu rosto. Parecia que a própria escuridão o escondia. Gabriel começou a chorar atrás de mim. Foi isso que me fez reagir. Fechei a cortina imediatamente e o abracei. Passei o resto da noite acordada, sentada ao lado da cama dele, segurando sua mão, esperando o amanhecer. Mas o amanhecer não trouxe alívio.
Nos dias seguintes, a presença ficou mais forte. Objetos apareciam fora do lugar. Portas se abriam sozinhas. Passos podiam ser ouvidos durante a madrugada. E o pior de tudo era que Gabriel continuava vendo aquela coisa. Às vezes apontava para um canto vazio da casa. Às vezes falava sozinho, como se estivesse respondendo perguntas que eu não conseguia ouvir. Meu filho começou a emagrecer. Parou de brincar. Parou de sorrir. Passava longos períodos olhando para lugares vazios, como se alguém estivesse parado ali, observando. Minha vida estava desmoronando novamente. Mas dessa vez de uma forma muito pior. Eu não estava perdendo dinheiro. Estava perdendo meu filho. Desesperada, procurei ajuda. Conversei com pastores, padre, Bensdera, pessoas que diziam entender dessas coisas. Alguns tentaram ajudar. Outros apenas pediram dinheiro. Mas ninguém conseguia explicar exatamente o que estava acontecendo. Até que encontrei uma senhora muito idosa que morava em uma cidade vizinha. Quando contei toda a história, ela ficou em silêncio durante muito tempo. Depois pediu para ver o medalhão. Eu ainda o guardava dentro de uma caixa, apenas por medo de jogá-lo fora. Quando ela segurou o objeto, sua expressão mudou imediatamente. Nunca esquecerei aquele olhar. Era puro medo. Onde conseguiu isso? Contei tudo. Abraça. Amulet. Ashkara. A proposta. Tudo. Quando terminei, ela respirou fundo. E falou uma frase que quase me fez perder as forças. Você não recebeu uma bênção. Recebeu uma cobrança antecipada. Senti um frio percorrer meu corpo. O que isso significa? Significa que aquilo lhe deu prosperidade para criar uma dívida. Que dívida? Ela me encarou. A coisa mais valiosa da sua vida. Naquele momento pensei em Gabriel. E comecei a chorar. A senhora confirmou o que eu já temia. A presença não estava interessada em dinheiro. Nunca esteve. O dinheiro havia sido apenas a isca. A armadilha. O verdadeiro objetivo era outro. Meu filho. Naquele mesmo dia ela me orientou a destruir o medalhão. Mas avisou que aquilo teria consequências. Consequências graves. Mesmo assim eu estava disposta a tudo. Naquela noite fiz exatamente o que ela mandou. Quebrei o medalhão com uma marreta. Depois o lancei ao fogo. Quando o metal começou a derreter, algo aconteceu. As luzes da casa apagaram. Todas ao mesmo tempo. Um vento violento atravessou os cômodos. As portas bateram. Os vidros estremeceram. E ouvi um grito. Não um grito humano. Algo muito pior. Um som tão horrível que jamais consegui esquecer. Gabriel também ouviu. Nós dois ouvimos. E durou apenas alguns segundos. Então tudo ficou em silêncio. Um silêncio absoluto. Assustador. Quando as luzes voltaram, a sensação de peso que existia dentro da casa havia desaparecido. Pela primeira vez em meses. Naquela noite, Gabriel dormiu sem acordar assustado. Sem falar sozinho. Sem apontar para cantos vazios. Na manhã seguinte, tomou café sorrindo. Um sorriso que eu não vi havia muito tempo. Nos dias que seguiram, a mudança foi ficando cada vez mais evidente. Meu filho voltou a brincar. Voltou a correr pela casa. Voltou a ser a criança alegre que sempre foi. E a presença nunca mais apareceu. Nenhuma sombra. Nenhum passou. Nenhum pesadelo. Nada. Mas a senhora tinha razão quando disse que haveria consequências. Em menos de 6 meses, tudo aquilo que eu havia conquistado começou a desaparecer. A empresa onde eu trabalhava fechou as portas.
Perdi o emprego. Precisei trancar novamente a faculdade. As contas voltaram a apertar. E, pouco a pouco, a vida confortável que eu havia conquistado desapareceu completamente. Foi doloroso. Muito doloroso. Mas dessa vez era diferente. Porque eu sabia exatamente o que estava perdendo. Dinheiro. E dinheiro pode ser recuperado. Meu filho não. Hoje, continuo morando no interior de São Paulo. Continuo trabalhando duro. Continuo lutando para pagar minhas contas como milhões de brasileiros fazem todos os dias. Minha vida não ficou fácil. Não fiquei rica. Não conquistei tudo o que sonhava. Mas todas as noites consigo deitar minha cabeça no travesseiro em paz. E todas as manhãs vejo meu filho acordar saudável. Se eu pudesse voltar àquela noite na praça, jamais aceitaria conversar com aquela mulher. Jamais pegaria aquele medalhão. Jamais tentaria encurtar o caminho. Porque aprendi da pior maneira que algumas oportunidades chegam até nós, disfarçadas de solução, mas escondem um preço alto demais. Durante muito tempo achei que a pior coisa do mundo era a pobreza. Hoje sei que estava errada. A pior coisa é perceber que por desespero, você quase entregou aquilo que mais ama. E é por isso que estou contando essa história. Para que ninguém repita o erro que eu cometi. Porque algumas portas, depois de abertas, podem até ser fechadas. Mas o terror que existe do outro lado delas é algo que você jamais esquece.